Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História Geral. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor, e nesta feita estaremos pensando e dissertando sobre a seguinte temática: uma nova reflexão sobre a teologia cristã. Percebam que na Baixa Idade Média, o nível moral e teológico dos pensadores da Igreja Católica Apostólica Romana tinha chegado a um baixo nível. Ora, para que nós possamos desaguar na reforma protestante em si, se faz necessário que entendamos que houveram alguns precursores, alguns homens que iniciaram esta discussão referente à necessidade de fato que pudesse haver uma mudança dentro do pensamento teológico cristão, conhecidos como pré-reformadores. Ora, quando falamos em reforma protestante, logo nos vem à mente Martinho Lutero ou Calvino. É bem verdade que são dois grandes expoentes e entre eles ainda podemos destacar Ulrich Zwingli. Porém, não podemos nos esquecer que há outros homens que foram fundamentais para a deflagração do movimento protestante. São chamados e conhecidos como pré-reformadores, entre os quais destacamos três nesta aula: John Wycliffe, John Hus e Savonarola. Ora, o movimento reformista sintetizou em suas manifestações o quadro de transformações políticas, econômicas e sociais que atravessava a sociedade europeia no contexto da transição feudal capitalista. É bem verdade que chega ao ápice desta ruptura total com o manifesto escrito por Martin Lutero, as suas 95 teses, e um momento em que ele afixa nas portas da igreja de Wittenberg. O controle patrimonial e territorial exercido pela Igreja Católica no cenário de transição feudal e o capitalismo despertava os cobiçosos interesses de príncipes e monarcas europeus, interessados em ampliar os seus respectivos domínios. Lembrem que o feudalismo é um sistema em que era visível que o poder estava descentralizado. Neste momento, em recorte histórico que estamos, há um início muito mais forte e pujante desta concentração de poder nas mãos do rei, nas mãos do monarca. Então, estaremos, não é, em sequência falando sobre o movimento reformador na Inglaterra, por meio de John Wycliffe, posteriormente na Boêmia, John Hus, e por fim, Girolamo ou Jerônimo Savonarola, na Itália. Falar sobre John Wycliffe seria lembrar uma expressão que o mesmo falou. Fui acusado de esconder sob uma máscara de santidade a hipocrisia, o ódio e o rancor. Temo e com dor confesso que isto me tem acontecido com muita frequência. Quando falamos em John Wycliffe, não pensamos apenas em um grande líder, mas um grande intelectual, aonde a lógica e a erudição, de fato, eram pré-requisitos visíveis na vida dele, que foi a estrela da Universidade de Oxford. Talvez um dos motivos pelos quais as malhas da Inquisição não conseguiu em vida, não é, pegá-lo. E dentro do que aquele professor expunha como arauto da verdade para os seus alunos, ele, não é, ia em contraponto ao sistema sacramental vigente. E ainda muito mais,
falava que a autoridade estava centralizada nas escrituras sagradas, ou seja, na Bíblia, e não na pessoa do Papa, que inclusive o chama de anticristo. Perceba que neste período histórico que estamos, ainda já no finalzinho da Idade Média, a Bíblia não era permitida que pudesse ser lida pelos seus fiéis, pelos seus adeptos. E ele vinha justamente com uma proposta que não é do seu tempo, que era justamente a tradução da Bíblia para a língua local, para o vernáculo. Percebam que São Jerônimo, no quarto século, ele já tinha feito isso quando ele traduz, o Antigo Testamento do hebraico e não do grego, e do próprio Novo Testamento, quando ele traduz do grego para o latim. Ele estava agindo como um reformador na antiguidade, ou seja, colocar a reflexão da palavra nas mãos do povo de sua língua. E é interessante que na questão doutrinária, teológica, ele percebe a presença de Deus na comunhão, não é? De uma forma um tanto quanto diferente, haja vista o pensamento da transubstanciação, né? Era como os componentes da ceia de fato se tornassem, o corpo de Cristo ou o sangue de Cristo. Eles já não pensavam com a mesma intensidade e semelhança. Por fim, gostaria de citar que sempre homens e mulheres com discursos como ele fez, sempre irá atrair para si discípulos. Os discípulos de Wycliffe foram conhecidos como os Lollardos. Posteriormente, após a sua morte, para a Igreja Católica Apostólica Romana mostrar o seu poder e autoridade, exumou os restos mortais de John Wycliffe e tocou fogo em uma simbologia totalmente de intolerância, mas que estava trazendo uma resposta muito forte para os homens e mulheres da época, que era justamente ninguém mexa comigo. Trago para você um pouco da doutrina de John Wycliffe. Ele combatia o celibato de sacerdotes, monges e monjas. Para ele, era uma abominação que produzia imoralidade, aberrações sexuais, abortos e infanticídios. Ora, infanticídio é o ato de matar as crianças. Ele ainda recusava aceitar o culto às imagens, as peregrinações, oração em favor dos mortos, a transubstanciação, como falado outrora, e também não deveriam ocupar cargos públicos. Notem que falas como estas são visíveis inclusive pelos pais da igreja no quarto século, dentre eles conhecido como Ambrósio de Milão, o bispo de Milão, o Santo Ambrósio. Trago para você neste momento uma imagem da tradição para mostrar o Wycliffe entregando a tradução da Bíblia, aos padres, que ficaram conhecidos como Lollardos. Neste momento, uma cópia da tradução para o inglês da Bíblia de Wycliffe. Perceba que neste período mencionado, o que era escrito de fato era desenhado com letras rebuscadas, artisticamente coloridas. E aqui, como mencionado, é a exumação e a cremação dos ossos de John Wycliffe, algo muito bem como sobrenatural. Falar sobre Hus, ou John Hus, é colocar de uma forma tão sublime a própria expressão de Lutero, que diz: éramos todos husitas, mas não sabíamos disso.
E o certa vez falou. Mais uma vez lhe pediram que se retratassem, e mais uma vez ele negou com firmeza. Por fim orou dizendo: Senhor Jesus, por ti sofro com paciência esta morte cruel. Rogo-te que tenhas misericórdia dos meus inimigos. Morreu cantando salmos. O que nós podemos perceber nessa citação, de fato, era a tão grande intolerância da Igreja Católica Apostólica Romana ao diferente. Uma intolerância do pensamento, uma intolerância da fala, uma intolerância de expressar-se, uma intolerância em escrever algo que para a Igreja feria o dogma. Ora, nesta oração que foi feita, ele estava entregando em si a sua alma, o seu espírito. Como uma ovelha, também foi sentenciado à morte. Como uma ovelha, ele foi padecer pelos seus ideais. John Hus, ele chegou a falar em suas homilias, em sua prédica, justamente esse desacaso do entendimento cristão católico relacionado a este poder inquisitorial que perseguia por perseguir o diferente, o sarraceno, mas também o maçom, as mulheres estereotipizadas, maculadas como bruxas, ou ainda, não é, leprosos, homossexuais. E nisto, certa vez ele falou: por isso, nem o Papa é o cabeça, nem são os cardeais o corpo da Santa Igreja Católica e Universal, porque somente Cristo é a cabeça e seus predestinados o corpo, e cada um membro deste corpo. John Hus, ele foi um grande pregador na Boêmia, né? Na cidade de Praga, um grande arauto da verdade na Capela de Belém. Lógico, a verdade vista em uma nova perspectiva em que a igreja meio que tinha se esquecido. É bem verdade que não podemos generalizar, porque sempre houveram homens e mulheres apegados de uma forma mais sublime à sua sistemática, à sua dogma, à sua crença. Em sua teologia, o próprio John Hus, ou John Hus, ele vê Jesus não apenas como Messias, como Cristo, mas nesta perspectiva como o cabeça da igreja. E a salvação está atrelado à graça, ao favor imerecido. Ora, a doutrina da graça tinha meio que sido esquecida já com o Santo Agostinho em Hipona, bispo de Hipona. E ele torna a ser pensado, falado com John Wycliffe, mas percebemos também aqui com John Hus. Semelhantemente ao Wycliffe, ele propõe que a autoridade está centralizada na Bíblia. Ele se opõe à venda de indulgências porque a indulgência era algo desconcertante para a época. É você comprar o seu perdão por um pecado feito. Por fim, ele recebeu a excomunhão, ele foi excomungado, porque a sua cidade poderia passar pelo interdito. E o interdito era algo inimaginável. Notem que a vida do ser humano na Europa ocidental cristã era baseada na igreja. Se nascia uma criança, seria batizada, porque se ela viesse a morrer, iria para o purgatório. A criança cresce, se apaixona e casa, quem iria fazer esse casamento era o representante da igreja. Viver emancebado, viver amigado, viver amasiado, era uma vida de pecado. Tinha que ser casar, sim. Ora,
Na medida que o ciclo continuava com o nascimento de outras crianças, tinham que ser apresentados na igreja. Na medida que o tempo passa, o homem ou a mulher irá ser vencido pelo tempo e envelhecer, e com o envelhecimento vêm as enfermidades, as doenças. É lógico que estas doenças e enfermidades podem sobrevir sobre o indivíduo antes. E quando está à beira da morte, é convidado esta mesma igreja para dar extremunção. E se morre, irá ser enterrado, por fim, em um solo sagrado da igreja. Então perceba que a igreja norteava toda a vida do ser humano. E o interdito era justamente a não participação da igreja na vida do homem. Nasceu, não se batiza. Casar, ninguém vai realizar esse casamento. Está doente, certamente vai morrer sem nenhuma oração, nenhum favor. E morrendo, não vai enterrar no solo sagrado. Isso iria trazer e trouxe para as localidades e regiões que o interdito foi asseverado, iria trazer um desconcerto e uma agonia para aquela população, né, em que a credulidade à igreja era cega e eram levados por qualquer fala, entendendo assim que era a verdade a ser seguida. Por fim, ele foi convidado, né, a se retratar e ele não se retratou. Não se retratando e se fazendo aquela belíssima oração, ele foi sentenciado à pena capital, em que ele foi morto por meio das chamas da fogueira. A Santa Inquisição, né, de fato permitiu a morte de dezenas e centenas de homens e mulheres que pensavam diferentemente dela, porque eram diferentes. E a aceitação do outro como outro é algo humano, inclusive defendido pela própria palavra evangélica dos evangelhos, baseado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João. E aqui é a preparação da execução de John Hus ou João Hus. Bem verdade, no campo da tradição. Você já deve ter assistido algumas aulas sobre a Inquisição, então não precisa eu detalhar as roupas em que os inquisitoriados vestiam. Se você está com alguma dúvida, acesse as nossas aulas sobre a Inquisição, acesse as nossas aulas sobre a história da Igreja, que certamente você, né, receberá informações pontuais sobre estas temáticas. Por fim, eu espero que você tenha gostado de nossas aulas e desta aula em particular. Não esqueça de dar seu like, dislike, se inscreve em nosso canal, compartilhe esse link com seus colegas, amigos, estudiosos deste tema que suscita ainda hoje grande discussão. Mostro para você um dos meus livros, que se chama Mulheres Marcadas pela Inquisição, a bruxa por trás de sua máscara. Outro livro da minha autoria é Desvendando a História da Igreja, primeiros 5 séculos. No mais, muitíssimo obrigado e até a próxima aula.